paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Genival e hoje venho trazer a 22ª parábola para a nossa reflexão. Para quem acompanhou a 21ª, bem sabe que foi uma bênção. Nós aprendemos um pouco acerca da ovelha perdida e hoje iremos falar acerca da dracma, que o título dessa parábola será a dracma perdida. Interessante, né? Que se encaixa muito bem, né, com a ovelha perdida e a dracma perdida. Tá vendo? Foi até um pouco mais estiloso. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, irmão? Jesus é bom demais, né? Vamos lá, né, para a palavra. E eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia, meu Pai, estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar em nossos corações aquilo que Tu queres. Nos abençoe, nos ajude e nos fortalece. Em nome de Jesus, amém e amém. Acabei esquecendo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe ao lado, que hoje será um dia muito abençoado, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ler a síntese, que vai dizer assim: a evangelização é um ponto bastante inicial para convidar os pecadores para a luz do evangelho. Então, para o evangelho crescer, para que pessoas cheguem a Cristo, precisa haver o quê? A evangelização. Se uma igreja aqui não tem evangelização, a igreja nunca vai crescer, porque a igreja cresce através da evangelização, porque você convida pecadores para o arrependimento e pecadores se convertem através da evangelização. Por isso que Cristo salva mais vidas através da evangelização. Não é verdade? Então vamos para a leitura da palavra, que vai se encontrar Lucas, capítulo 15, e dos versículos 8 até o 10. Pegue a sua Bíblia. Vou te esperar. Já deu tempo. Vamos lá, que vai dizer assim o texto bíblico. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá vendo? Quando essa mulher achou a dracma, eu vou deixar aqui abaixo acerca da dracma, a imagenzinha da dracma. Vou substituir aquela figurinha branca e vou colocar a dracma aqui, amém? E continuando a palavra, interessante, né, que esse texto bíblico, ele nos ensina que a mulher estava procurando a dracma. Às vezes nós estamos igual a essas mulheres, ou seja, a evangelização. Você entendeu a síntese? Pois eu vou falar da evangelização. O importante é a evangelização. Quão importante é você evangelizar. Interessante, né? Que essa palavra, que já deixa claro, ela nos ensina que nós devemos sempre fazer o ID do Senhor. Nós devemos procurar pecadores. Devemos visionar, correr. Porque no tempo que nós estamos vivendo será um tempo que é para ser pregado o evangelho. Que nós devemos correr atrás dos pecadores, porque os pecadores necessitam do evangelho. Às vezes nós queremos o evangelho só para nós, só para nós, porque nós já conhecemos a palavra. Não, irmão, o evangelho é para todos. Cristo não veio salvar os que já eram justos, mas o Cristo veio salvar os pecadores. Então, Cristo veio salvar aqueles que se haviam perdido. Por isso que o interessante dessa palavra é que nós devemos ser igual a essa mulher, procurar a dracma que se perdeu, procurar aquela vida que se perdeu, procurar aquele desviado, procurar aquele afastado da igreja, procurar aquele que ainda não conhece Jesus, aquele descrente. Por quê? Porque quando nós procuramos aqueles que não conheceram Jesus Cristo, eles passam a o quê? A servir ao Senhor. Quem se afastou faz o pacto novamente com o Senhor. Quem se desviou novamente volta para os caminhos do Senhor. Para o quê? Para que o Senhor os salve. Interessante que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem desejo na morte do ímpio. Nós aprendemos no vídeo passado. Pois é, se Deus não tem desejo na morte do ímpio, não tem desejo na morte do ímpio, então o que é que o Senhor quer de nós? Que nós venhamos se arrepender.
Por isso que nesse versículo 10 diz: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, por um pecador que se arrepende. Então, se você se arrepender, quiser viver com Cristo, se arrependa, porque você vai encontrar o melhor lugar para se viver é com Cristo Jesus. Interessante que nós procuramos preencher o nosso vazio com droga, com cachaça e não conseguimos preencher nada. Por quê? Porque é algo passageiro. Nós fazemos isso, mas continuamos ainda com aquele vazio no peito. E só quem pode colocar alegria, água, vinho, comida é Jesus Cristo. O que isso significa? Que é a palavra de Deus, que está nos cultos, que é aceitar Jesus. Quando nós fazemos isso, interessante o que acontece? Somos novos, se tornamos o quê? Criaturas novas. 2 Coríntios 5,17. Para que essa criatura se torne nova, precisamos de quê? De Jesus Cristo. Para o quê? Para preencher o nosso vazio. Porque o nosso vazio só será preenchido através de Jesus Cristo. O mundo não consegue preencher o nosso vazio, porque o mundo não conhece a Jesus Cristo. O interessante, a igreja te ensina a espiritualidade, a sociedade te ensina a como vivê-la adequadamente. A sociedade, nós observamos, ela nos ensina a entender a realidade do que se passa. A espiritualidade nos ensina a entender mais acerca das coisas sobre Deus, a aprender mais das coisas de Deus, fortalecer a nossa espiritualidade, crermos a cada dia mais na volta de Jesus Cristo. Introdução. A conversão no homem é dirigida, é renovada quando ele resolve se arrepender dos seus pecados. Por isso Cristo não veio para os justos, e sim para os pecadores. Cristo está todos os dias procurando pessoas para o seu reino. Mas só que aqueles que quiserem ir, precisam se arrepender. Porque as pessoas acham que servir a Jesus tendo muita fé já é garantido a sua salvação. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que se você confessar com a boca e crer no coração, já será salvo. Mas para isso, tem gente que confessa com a boca e crê no coração, mas se afasta da casa de Deus, não é salvo. Porque quem se arrepende e confessa ao Senhor como Salvador, se ele continuar até o fim, ele será salvo. Por quê? Porque ele recebeu a vida nova em Cristo Jesus. Nós precisamos procurar a dracma. Nós precisamos ser igual essa mulher. Se nós vermos alguém que se arrependeu, que era pecador, descrente, devemos alegrarmos. Como que acontece nesse versículo 10, que os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Às vezes, nós achamos que aquele ali que aceitou Jesus, daqui a pouco vai se desviar. Mas depois, ele vira um pregador. Aí você que achou, você está desviado. Que nós temos uma facilidade de julgar o próximo. Nós temos uma baita felicidade, dizemos assim, alegria de julgar o próximo. A questão de Jesus não dura 2 meses, já vai te desviar. A questão é que você não pode dizer isso. Porque você não sabe o quê? O dia de amanhã. Aquele homem pode ser um grande pregador, aquele homem pode ser um grande missionário, aquele homem pode ser um grande pastor. E você só vai continuar na igreja como membro. E não vai crescer nada. É a realidade, irmão. É a realidade. Tópico A. Foi buscar o que se havia perdido. Primeiro ponto. Uma dracma que se havia perdido. A pessoa vai buscá-la até achar. Explicarei como será o formato da dracma. Vamos lá. A dracma foi um montário que foi encontrado em diversas cidades, estados da Grécia. Isso tudo foi durante o período helenístico. Essa dracma foi uma unidade de troca do Império Aquimênida, o Império Parta. Ou seja, foi encontrado os vestígios da dracma. E hoje nós observamos como é a dracma, que já está aqui ao lado, né? Pois é, nós entendemos que essa dracma era que essa mulher havia perdido, na qual a história que Jesus relata. Pois então, nós precisamos entender que precisamos correr atrás dos pecadores, atrás daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, porque no tempo que nós estamos vivendo não é tempo de nós ficarmos parados, é tempo de evangelizar.
Segundo ponto, o crente não pode deixar de orar. Tem que continuar, para que o Espírito Santo nos encha nos desejos de convidar, evangelizar, para levar os pecadores à salvação. Por isso Cristo diz na sua palavra: vai por todo mundo e prega o evangelho da salvação. Por quê? Irmãos, aqui está uma pergunta. Para que eu vou pregar o evangelho? Sendo que os irmãos, o pastor já prega. Nós somos chamados por Cristo não para ficar em banco. Nós somos chamados por Cristo não para ficar só limpando cadeira. Nós somos chamados por Cristo não só para ficar em data show. Nós somos chamados por Cristo não só para ficar na recepção. Nós somos chamados por Cristo não só para ficar nas laterais. Nós não somos chamados por Cristo só para ficar na portaria. Mas somos chamados por Cristo para evangelizar, para pregar a sua palavra, para evangelizar. Mas evangelizar agora que eu tenho só 5 meses de fé, evangelize. Pelo menos, irmão, Jesus te ama e quer te salvar. Só isso? Pois é, quando você demonstra isso, você já está evangelizando aquele que ainda não conhece Jesus Cristo. Talvez ele precise de uma palavra, precise de uma frase de Jesus Cristo, ele logo se converte ao evangelho. Por quê? Porque ele ouviu a evangelização. Por isso que a evangelização é importante para nós fazermos hoje. O interessante, quando você começa a evangelizar, a sua pregação é lá fora. Depois você vai pregar dentro da igreja. Por quê? Porque lá fora você começa a desenvolver a sua fala. Você começa a se comunicar com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E na igreja você já tem um diferencial. A sua fala já muda. Por quê? Porque você já tem um treinamento. Interessante, esse treinamento serve tanto para nós como para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Pois é, esse treinamento serve tanto para nós como para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Por isso que a evangelização é importante para a nossa vida. Mas para isso eu não posso esquecer que se eu envergonhar do evangelho, porque quem se envergonha não é digno do reino de Deus. Quanto de gente que se envergonha por pregar a palavra de Deus. Paulo nos mostra em 1 Coríntios 16 e 17 que o poder do evangelho para a salvação é Cristo Jesus. Por quê? Se eu crer em Jesus, é o poder da salvação. Porque Jesus ele é o centro de tudo para que o homem venha obter a salvação em Cristo Jesus. Por isso que livros seculares, livros mundanos, livros bobos, filosofias, histórias, matemática, português, não adianta nada. Não adianta nada. Só vai te adiantar para quê? Para você conseguir um trabalho, ganhar um salário só. Para que ganhar muito dinheiro? Para quê? Porque é passageiro a nossa vida aqui na terra. Porque a nossa maior riqueza não está na terra. Mas você tem que viver numa vida boa. Já vive uma vida boa com Cristo Jesus. Você pensa que o evangelho é para ricar? O evangelho é para salvar. O evangelho é para evangelizar. Sabe o dinheiro que você oferta? Tem que ser para evangelização. Tem que ser para o evangelismo. Por quê? É no evangelismo que você ganha vidas para o Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Para concluir a mensagem, a conversão no homem é algo extraordinário, porque ele passa das trevas para a luz. A conversão no homem é extraordinária, porque ele passa das trevas para a maravilhosa luz. Interessante, não devemos parar de evangelizar, devemos continuar. Por quê? A resposta virá de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo, aqui ao lado, aqui, ó, no meu canal. Aqui abaixo, né? Aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever. Nós já batemos 62 inscritos. Tá vendo aí? 62 inscritos. Agradeço demais. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Fique com essa mensagem. Que ela possa fazer com que você evangelize mais. Que você procure mais buscar o Senhor. Amém? Que Deus te dê um restante de dia maravilhoso. Glória a Jesus.